Olá, sejam bem-vindos ao Melhor Pai do Mundo, episódio 2. É o segundo episódio, chegamos. Achamos que não passaríamos do primeiro e já estamos no segundo. E vamos chegar no centésimo. Vamos gravar isso aqui, porque quando nós chegarmos no centésimo, a gente fala lá no segundo, a gente já disse antes, né? Eu sou Caio Batista, o Melhor Pai do Mundo, e você? Eu sou o William Girardi, o Melhor Pai do Mundo. E estamos aqui no episódio 2, a gente tem que começar agradecendo todo mundo que escutou, que compartilhou, que curtiu o episódio 1. Foi surpreendente. Foi muito legal. Foram muitas horas de reprodução. A gente tem um gráfico lá que vai mostrando quantas pessoas estão ouvindo e quanto elas estão curtindo, comentando. E isso foi muito legal pra gente. A gente ficou surpreso, né, Caio? Muito surpreso. Eu fiquei muito feliz também. Meu pai escutou e veio falar pra mim que escutou, que gostou. Que ficou muito feliz, né? Eu tive um caso com o meu pai que me fez ficar ainda mais envolvido com o podcast. Antes mesmo de começarmos, eu quero agradecer a Deus e as pessoas que nos apoiaram no mal-estar que meu pai teve nesse final de semana. Graças a Deus está tudo bem. Foi ao hospital e está se recuperando. E ele ainda não ouviu, embora ele já tenha recebido, mas não ouviu ainda. Tá na expectativa. Eu estou na expectativa para saber. No próximo você tem que contar como é que foi, o que ele te disse. E o que o seu pai te disse? Ele gostou muito, ele ficou muito emocionado. Foi bem bacana assim, a maneira como ele me contou. E a gente recebeu também diversas outras mensagens, né, de mães, inclusive, que disseram que gostaram, que compartilharam com os pais dos filhos, e que disseram que realmente falta esse espaço, né, para os homens conversarem um pouco sobre seus sentimentos, sobre as suas percepções, né, como pais. Então foram várias mensagens que nos deixaram muito contentes. Provas também de que o Melhor Pai do Mundo não é voltado somente aos pais, embora seja o nosso público, né? Mas as mães se envolveram bastante também, compartilharam, né? A gente ficou muito feliz. Esse é um ponto, né? Se a gente quer que todo mundo dê mais valor, um pouco mais de valor ao lado do pai, aos sentimentos do pai, tem que envolver mais pessoas, envolver uma audiência mais diversa, né? Então, gente, muito obrigado a todos vocês que escutaram. Agora estão aqui no episódio 2 e já aguardando pelo episódio 3. Inclusive as pessoas falaram, nós estamos aguardando os próximos episódios, a gente ficou bem empolgado. E é isso, então, lembrem-se que nós estamos no Spotify. E onde mais, Will? Onde as pessoas nos encontram? Onde que elas nos escutam? Apple Podcasts e Amazon Music. Amazon Music, Spotify e Apple Podcasts. Muito bem. Pessoal, para hoje a gente tem uma pauta bastante profunda, bastante emocionante. Delicada. Que inclusive acho que foi uma das primeiras conversas que nós tivemos, né, Will? Quando a gente começou a conversar um pouco sobre isso, né? Nossas primeiras conversas mais informais, assim, em relação à paternidade foi o que nos conecta, o que temos em comum, que é a questão de sermos pais divorciados. E como que foi esse processo para nós como pai. Como que foi contar para os filhos, o que a gente sentiu no momento do divórcio, né? Conta um pouco pra gente como que foi esse processo, desde a decisão até o momento de realmente se divorciar, e como pai, como que você se sentiu? A conexão entre mim e Caio de fato se deu porque nós começamos a conversar sobre isso, mas depois se desdobrou em um bocado de outras conexões, e é por isso que estamos aqui também, a gente se conecta, né, Caio? Sim. Sobre o divórcio, assim, na verdade eu não sei nem por onde começar. Assim que foi... bom. Aliás, esse é o grande, acho que é o core do nosso podcast, né? A ideia é que seja uma conversa. E as nossas conversas sempre começaram assim, a gente não sabia por onde começar, e quando a gente via, a gente estava falando de muitas coisas, são muitos assuntos. Eu realmente não sei por onde começar, porque acredito que o divórcio na minha vida foi um divisor de águas. Um divisor de águas. Isso porque eu me tornei um outro homem após o divórcio. E eu costumo dizer que... não sei se um segundo, acho que não. O pai surge quando o filho surge, como nós conversamos no episódio anterior. Mas eu me redescobri como pai com o divórcio. Eu me lembro, Caio, que no dia em que Emanuel e minha ex-esposa saíram de casa, né? Eu vou dizer da separação e o divórcio aconteceu depois. Aquele dia foi tão duro para mim, eu chorei tanto naquele dia, que se comparou a uma vez em que a minha casa foi invadida e roubada
E foi de fato, tá? Em 2018, minha casa foi invadida, roubada, e em algum momento nós chegamos e vimos a casa toda revirada. E aquele dia foi um dos dias mais assustadores da minha vida. Foi muito duro ver tudo aquilo. E eu me lembro que quando eles foram, saíram de casa, né? Eu me senti até pior do que no dia em que invadiram a minha casa. Eu costumo dizer que minha ex-esposa foi muito corajosa, e essa é uma coisa importante também, porque para o divórcio acontecer... Tem que ter muita coragem, né? Tem que ter muita coragem. Porque ninguém casa para se separar, né? E aí então, se chegou nesse momento dessa decisão é porque é a decisão que é melhor para o momento, digamos assim. Talvez eu não tivesse coragem por ser também idealista em relação à família, né? Então ela foi muito corajosa, mas os desafios que surgiram a partir da separação foram muitos. E aí eu via a casa vazia, e aí eu via o lugar onde ficava a roupinha do Emanuel e já não estava lá. E aí começou essa coisa de eu precisar, desde o primeiro dia, ressignificar o que era família, né? Depois eu acabei fazendo terapia, mas a ressignificação da família é um grande desafio. Meus pais fizeram bodas de ouro, Caio. Meus avós fizeram bodas de ouro. Na minha mente, eu faria bodas de ouro também. Sim. Como eu, nessa linha do tempo, sou o primeiro a me divorciar. Isso é uma coisa também que a gente tem em comum. A gente tem em comum isso, porque também na minha família são casamentos muito longevos. Meus pais estão juntos desde 85, meus avós há quase 60 anos juntos. Então é como se a gente estivesse quebrando uma tradição, rompendo um ciclo secular, sendo responsáveis por isso, né? É o que passava pelo menos na minha cabeça, assim. E como é que o filho... Veja, isso aqui é uma introdução, tá? Mas como é que o filho, então, vai responder a isso, posto que eu nunca respondi a isso? Sim. Os desafios que Emanuel tem são desafios que eu não tive. E como é que, então, eu oriento os desafios dele, tendo eu não vivido isso? E esse é um tema que, inclusive, na terapia eu trabalhei muito, porque os meus desafios como filho são diferentes dos desafios que os meus filhos terão. Uma história é a minha história, Caio, filho. A Luísa e o Leonardo terão outra história como filhos. Vão enfrentar outros desafios, e o que eu posso fazer é oferecer amor e guiá-los, né, nesse caminho. Muito bem, acho que foi uma ótima introdução. Agora eu gostaria que você falasse um pouco, embora eu não tenha falado de forma tão clara, mas a gente vai se desenrolando aqui. Esse é o objetivo, inclusive, do nosso podcast. A gente está aqui para falar de como a gente se sentiu, né? Não entrar no mérito do relacionamento em si, mas acho que tem um pouco disso, né? Eu me sentia quebrando um ciclo. Não tinha me imaginado até o momento me divorciando. E eu acho que o mais difícil do divórcio é que a gente não se divorcia só da ex-parceira, né? A gente se divorcia de vários planos, de vários projetos, se divorcia de uma vida inteira a partir da decisão tomada, né? Então eu realmente me sentia muito inseguro em relação a como seriam os próximos passos, se eu conseguiria estar novamente num relacionamento, porque eu acho que esse sempre foi um projeto da minha vida, né? Estar num relacionamento longevo, duradouro, feliz, eu também. Né? Mas eu me vi com 30 anos, 2 filhos, imaginando que acho que ninguém vai mais me querer, né? Acho que esse negócio de será que dá tempo? Né? Tem muito disso. Masculino, assim, né? Será que alguém vai querer um homem de 30 anos com 2 filhos? Sim. E acho que isso passava muito pela minha cabeça. E eu tinha um forte medo da decepção. Parece que eu estava decepcionando a minha família, decepcionando meus pais. Esse é o ponto. Como se eu não tivesse, né, tentado, enfim. Então, eu lembro que o momento da decisão é um momento muito delicado, porque são várias coisas que passam pela nossa cabeça, e a preocupação maior era com as crianças. Né? A Luísa tinha 4 para 5 anos, o Léo 2, muito pequenos. E lembro do dia que eu contei para eles o que estava acontecendo e como que as coisas iam se desenrolar a partir daquele momento. E acho que a preocupação maior era sempre de não fazê-los sofrer. Não que eles vinham sofrendo, porque eu e minha ex-esposa, a gente sempre teve um relacionamento muito bom, e a gente mantém isso em prol da qualidade de vida deles, né? Nossa prioridade é as crianças, né? São as crianças. Então a gente tem um relacionamento muito saudável nesse sentido, mas obviamente que as crianças sentem, né?
Sim. Principalmente a Luísa, que era mais velha na época, até hoje ela sente, e acho que a preocupação maior sempre foi essa. Como contar, o que meu filho vai sentir, o que eu estou causando de sofrimento na vida da minha filha, do meu filho. E a gente não tem repertório. Não tem. Porque a gente aprende ao mesmo tempo que as coisas acontecem. Como nunca aconteceu com a gente... O que eu vou fazer agora? Eu acho que a gente constrói o repertório à medida que as coisas vão acontecendo. Isso é repertório para os nossos filhos, porque eles também vão crescer entendendo que existem outras dinâmicas e modelos de família que são felizes e se amam, mas que não funcionam da maneira tradicional, digamos assim, a maneira mais comum. Então, esse é um lado positivo. Eu não tive repertório, meus filhos terão. Se eles um dia enfrentarem essa situação, com certeza eles vão se dar muito melhor do que eu, provavelmente. Ótimo você. Porque óbvio que eu fiz o melhor que eu pude, né? Busquei apoio, tive muito apoio da minha família, estou na terapia há alguns anos, mas é isso, faltava repertório, né? Eu não sabia o que minha filha estava sentindo, e se eu não sei o que os meus filhos estavam sentindo, como que eu posso ajudá-los, né? Fiz terapia, fiz um ciclo por um tempo, e ótimo você ter citado isso, porque acho que o meu primeiro desafio, já que o assunto é esse, foi eu mesmo entender o que estava acontecendo. Porque, afinal de contas, será que eu serei considerado um bom pai pelo meu filho, tendo eu me separado da mãe dele, a mulher que ele mais ama? E confesso, por um período, na minha mente, eu deveria restaurar o relacionamento muito pelo fato de que aquela construção de família não poderia, aquela desconstrução familiar não poderia se dar. Porque ali eu não estava entendendo que o que estava acontecendo na prática era uma ressignificação da família na minha própria mente. Então, até duro um pouco falar sobre isso, porque foi tão duro para mim fazer essa ressignificação e entender que tinha acabado de fato. E de fato tinha acabado. Eu me lembro no dia em que nós, no último ato da nossa relação, a relação entre mim e minha ex-esposa, o Emanuel chegou a dizer, nossa, mas eu tinha 3 anos de idade, Caio, mas vocês só brigam? E ali... E a criança percebe tanto, né? A criança percebe tudo que está com a gente. Tudo que está acontecendo. E aí, ali, a gente percebeu, na verdade a percepção primária foi da minha ex-esposa, muito corajosa. Ela falou, não dá mais. E eu ainda dizia, não, por quê? Porque na minha cabeça eu precisava restaurar e fazer aquela relação acontecer, porque nós não podíamos nos desvencilhar daquela figura da família tradicional. Mas realmente não dava. Então ela foi muito corajosa e nós precisamos, em algum momento, deixar claro para o Emanuel que fazia muito sentido nós não vivermos juntos, porque é melhor que haja amor de um lado e amor de outro do que nós estarmos numa casa juntos em que não há o amor pleno ali, em que a coisa é conflituosa. Então, acho que essa é a primeira grande balança. Acho que essa é uma das grandes questões que a gente leva em consideração para tentar deixar as coisas mais amenas e mais calmas, né? É melhor assim do que num relacionamento conflituoso que vai prejudicar a criança. E essa questão da ressignificação, eu lembro que eu li um artigo e conversando com o meu terapeuta também, ele falou muito da relação que a criança tem. E eu estou falando isso porque a gente começa a perceber a vida da criança. Então a criança ela tá envolvida por alguns padrões. E ele falava da relação da criança com os contos de fada, principalmente as meninas. Então as meninas têm uma relação com o conto de fada mais próxima. E o que acontece no conto de fadas? O príncipe e a princesa, no final feliz, sempre só existe essa possibilidade. Né? Então a criança não tem referência. E uma das coisas que eu lembro que amenizou um pouco, já um pouco depois desse processo, os sentimentos da minha filha, foi ela encontrar e conversar com alguns amigos que também viviam essa estrutura de família hoje divorciada. Muito comum, né? Muito comum. Uma professora dela, eu lembro que conversou com ela e que também ela é divorciada do pai da filha dela, e ela conversou com a Luísa e explicou, olha, a Pro também vive essa dinâmica familiar e está tudo bem, ficou tudo bem, e ter contato com outras famílias, com colegas da escola que também viviam essa dinâmica do divórcio, amenizou, fez com que ela entendesse que também é possível viver assim, sabe? Mas como pai sempre me fica esse sentimento de não querer que eles sofram, e a gente não consegue amenizar
todo o sofrimento dos nossos filhos, né? A gente tem que dar muito amor e carinho, respeitá-los, mas a gente não consegue, a gente tem que, na verdade, fortalecê-los para que eles vivam os desafios da vida com coragem, né? Eu acho que um dos grandes desafios de um pai divorciado, assim que se separa, assim, é conseguir entender o que está acontecendo e se autoconhecer ao ponto de conseguir conduzir bem uma trajetória que será provavelmente muitíssimo diferente da anterior. Acontece que o desafio do pai divorciado não tem escolha. Tu vai viver uma fase dura. Me lembro da ocasião em que, já separados, Emanuel e minha ex-esposa tinham que sair do colégio sem mim. Então, a minha esposa foi buscar o Emanuel e aí o Emanuel precisou sair. Só que naquele dia, como acontecia com muita frequência no início, eu estava muito emocionado. E toda vez que eu os via indo embora, eu me emocionava. Como prova de que a gente tem que se preparar para os tempos tenebrosos. Porque isso passa muito para o filho, é o que você falou, existe uma conexão. E eu me lembro de um dos dias em que Emanuel, sentindo que eu estava enfraquecido do outro lado, começou a chorar desesperadamente, porque ele dizia, não posso deixar... Ele não dizia, mas ele olhava para mim... Né? Criança é muito sábia, né? Ele olhava para mim e sentia, cara, meu pai tá fraco, eu não posso deixá-lo assim. E ele dizia, não, eu não vou. Mas muito, depois eu fui entender, muito pelo fato de que ele não queria me deixar só. Então eu acho que um grande desafio que a gente precisa superar no momento que a gente se divorcia não é ser forte, porque a força ela vai se construindo, mas é se autoconhecer o suficiente para que a trajetória seja mais amena. É isso. E no tempo que é devido, né? Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, me sigam lá, hein, gente, @KCS é isso aí. E @William Girardi. W Girardi. E a pergunta foi, quais são os desafios que vocês imaginam que os pais enfrentam, né? E o campeão de respostas foi o silêncio, né? A da ausência. Isso marca, né? Acho que marca porque a gente se acostuma... Você passou por isso, Caio? Eu passei. A gente se acostuma a estar todos os dias escutando os nossos filhos fazendo absolutamente tudo, né? Escutando as vozes, escutando os filhos brincando, escutando os filhos brigando, escutando risadas, escutando choro. E aí tem os dias em que eles estão com a mãe, e esses primeiros dias que você não está com eles, eu fiquei muito mal, assim, eu ficava imaginando o tempo todo, apesar de toda a confiança que eu tenho na mãe dos meus filhos, mas será que eles estão bem? Será que eles estão sentindo saudade de mim? Será que precisam de mim agora? E se acontecer alguma coisa e eu não estiver lá, eles vão lembrar disso para sempre, que eu não estive lá. Você vê a família original, momento, que o homem precisa estar assim como a mulher. Exatamente. Naquele momento, meu pai não estava para me ajudar, para me acolher. Então, isso, e as pessoas que responderam, eu acho que responderam muito bem. Esse é um dos principais sentimentos e desafios que a gente enfrenta, né? No meu caso, por exemplo, o Léo era muito bebê e como eu voltei para casa dos meus pais, ele não sentiu tanto, então ele sentia que a gente estava indo para casa da vovó, que a gente ia dormir lá, ia passar alguns dias, depois a gente vai voltar para casa para nossa casa, né? Até essa coisa do nossa casa já não era mais minha, né? Porque no meu caso eu saí da casa onde eu morava com eles e voltei para casa dos meus pais. Mas até nesse ponto, eu e a mamãe do Léo e da Luísa, a gente se alinhou muito bem, porque a gente foi fazendo um processo muito gradativo. Então, uma bela sexta-feira, eu falei para as crianças, olha, a gente vai passar o final de semana na casa da vovó e do vovô. Mamãe vai ficar aqui, papai vai lá, vou ajudar a cuidar do vovô e da vovó, inventei algumas histórias nesse sentido. Então, a gente foi fazendo assim para que eles se acostumassem com essa migração, né, de voltar para a casa dos meus pais, no caso, e foram se adaptando aos poucos. E aí eu me lembro do dia da conversa, assim, que eu tive, principalmente com a Luísa. Vocês formalizaram, teve aquele dia, o dia da conversa. Eu não tive isso, como é que foi? E no seu caso? Deu contar para ela, falar, filha, olha, já estamos aí alguns 2-3 meses que a gente estava nesse processo de passar alguns dias em uma casa, alguns dias em outra casa, mas eu sempre voltava para casa com eles, né? Não saí definitivamente.
Aí, bom, eu não tenho... Falar que eu sou eternamente grato aos meus pais é clichê, né? Mas essa volta à casa dos pais também é uma coisa que pra mim me marca, né? Porque a gente sente que a gente tá regredindo, quando na verdade não existe regressão nenhuma, né? Que bom que eu tenho meus pais pra me acolher nesse momento por perto, né? Mas é aquela questão de não querer decepcionar, que eu já falei. Mas eu me lembro de sentar com a Luísa, nós sentamos e falamos, filha... Estou falando muito da Luísa porque ela era mais velha e já entendia o que estava acontecendo. Sim. Porque ela chegou a me questionar, você não gosta mais da mamãe? Você vai sair de casa? Você não gosta mais da gente? O que está acontecendo? Com essas palavras assim, que me assustou muito naquele momento, né? E a gente levou para o lado do, olha, papai e a mamãe, a gente ama vocês, mas a gente entende que agora o papai e a mamãe querem ser amigos. E a gente vai então morar em casas diferentes, a gente vai ter uma rotina um pouco diferente. E ela sentiu muito no começo, assim, né? Mas eu acho que aquilo que eu falei de você fortalecer a criança e não privá-la desse sentimento é muito importante. Porque é importante que ela se sinta triste, que ela chore, que ela coloque isso pra fora e que ela não guarde isso pra ela, né? Então, foi assim, né, o processo todo até eu literalmente me mudar de vez. E o Léo pouco entendia, parecia uma brincadeira pro Léo. Pra casa do vovô, pra casa da vovó, pra casa do papai. Esse é um negócio interessante, você me fez lembrar de 2 casos importantes: casa do vovô, casa da vovó, casa do papai e casa da mamãe. Eu acho que um outro grande desafio que nós enfrentamos na ocasião do divórcio é ressignificar também os ambientes, os espaços, porque começamos a perceber que Emanuel dizia sempre, lá na casa da mamãe ou lá na casa do papai, mas espera, na minha casa, né? Tinha que falar, nas minhas casas. Olha aí, é o plural, nas minhas casas. E a gente leva muito por esse lado, né? Agora você vai ter 2 quartos, agora você vai ter... A gente coloca isso como uma vantagem, né? Olha, agora, olha que legal, você tem 2 casas, uma desvantagem em algo bom. Só que às vezes nós precisamos conversar com eles sobre essa coisa de que é a casa deles também. Então, eu tento, com alguma frequência, mostrar para o Emanuel que ele tem 2 casas. Mas à medida que os desafios se mostram, o entendimento vai se dando também e as conversas vão acontecendo, muitas vezes de modo informal. Você falou da escola, eu lembro também que para a Luísa um processo que foi bem difícil foi entender que dia eu estou com quem. Então ela chegava, a primeira coisa que ela perguntava na escola, ela falava, eu não sei para quem que eu vou embora hoje. Então eu me via o tempo todo buscando estratégias para amenizar isso. Então uma das coisas que eu fiz fiz um calendário com imagens, e ela sabia exatamente todo dia com quem que ela estaria. Você falou da custódia. Logo no começo isso, Caio? Um pouco depois. Você falou da questão da custódia, que você viu o Emanuel, você está com o Emanuel a cada 15 dias, mas ainda bem que o vê todos os dias, né? No meu caso, eu tenho guarda compartilhada, então tem dias fixos que estão comigo e estão com a mãe, e a gente reveza aos finais de semana. E aí ficou mais fácil para ela entender com esse calendário, né? Quais são os dias que eu estou com meu pai, quais são os dias que eu estou com minha mãe. E hoje eu vejo que isso já está bem, assim, claro. Eles sofrem menos, não vou dizer que não sofrem, mas acho que sofrem menos, né? Porque o dia de entregar, apesar a gente, graças a Deus, tem feito isso com bastante cuidado, mas eles sempre mencionam, né? O ponto de troca. O ponto de troca. O ponto de troca. O ponto de Nossa, troca. sim. Acho que esse ponto de troca também é na escola assim, melhor que em casa, dependendo do horário do dia, se já se envolveu contigo ao longo do dia, trocar no meio da tarde é mais difícil do que se for num momento de... Mas voltando àquela parte de preconceitos, um dos absurdos que eu cheguei a escutar de uma pessoa que tentou fazer uma brincadeira que não foi muito legal, foi 30 anos, 2 filhos se separando, se aprontou, né? Olha aí. Olha... Como assim? Pois é. Os relacionamentos não podem não dar certo? Exatamente. E na hora eu lembro que eu respirei fundo e não respondi nada. Não tem, né? Enfim, não era necessário, mas eu acho que para que as pessoas entendam os preconceitos que estão atrelados ao homem divorciado, né? Essa questão do relacionamento, da gente não querer falhar,
não querer regredir. O homem... não se deu bem, não, sabe? O homem tem que dar certo. O homem tem que dar certo, o homem tem que dar conta de tudo, o homem é forte, voltar para casa dos pais, sabe, tudo isso. Sim, tudo não isso tem que aí. buscar apoio psicológico, não tem que buscar, né, ajuda. O homem só cuida quando a mãe já está muito cansada. Exatamente. Quando a mãe, né, precisa de ajuda. A tua mãe precisa de ajuda, então pega um pouquinho. Tem todas essas frases, né? Nossa, no shopping eu vejo um bocado, eu me identifico às vezes, né? Aliás, por falar em shopping, por favor, banheiro, família. Por favor. Porque eu já passei de situações de estar com a minha filha e não ter um banheiro para eu levá-la. Então. Porque existem alguns banheiros masculinos que não dá para entrar com uma criança de 5, 6 anos. Acho que banheiro é banheiro. Então, assim, vamos fazer um banheiro família, shopping, restaurantes. Porque se pensa na mãe trocando. Exatamente. O pai não Onde faz que fica isso. O trocador? No banheiro feminino, porque o pai não faz. Então, vamos repensar aí, galera. Mas o pai lava a roupa? Mas quando está com você no final de semana, você lava a roupa dele? Outra situação que eu passei, claro, mas você lava a louça e faz suas coisas, a comida é boa? Mas é claro, o pai tem tudo isso também. Eu fui viajar com eles agora nas férias, né, em janeiro, e me lembro que em um momento lá no hotel, as crianças brincando, e eu comecei a conversar com um casal que estava com os filhos e eu sozinho com as crianças. E eles falaram assim pra Luísa, a mamãe tá tomando banho no quarto? Mas você consegue tratar tão bem as crianças, é isso? Não, na verdade eles são meus filhos, né? Estão comigo agora no período de férias, né? Nos meus 15 dias das férias escolares. E a gente tá aqui junto. Ah, só você? Sim. Só eu. Mas eles estão com a unha feita, tão bonitinhos assim. Tão bem cuidados. Tão bem cuidados. Que é outra coisa, né? Que a gente não... não corta a unha. A gente falou disso no primeiro episódio, desse contexto histórico, cultural, de que o homem realmente, durante muito tempo, não tinha parte nesses cuidados mais domésticos, digamos assim. Íntimos, domésticos, alimentares, então, né? é como se a gente não soubesse e não fosse capaz. A gente se sente o tempo todo, pelo menos eu me sinto o tempo todo sendo testado, como se alguém estivesse, né, duvidando da minha capacidade. No shopping, às vezes, eu vejo, a gente tá feliz, brincando, e tem de duas uma. Ou a mãe deve estar numa loja comprando alguma coisa. Né? Eu já imagino a pessoa pensando isso. Né? O pai tá ali só esperando que a mãe deve ter em algum lugar. A mãe deve ter em algum lugar, tal, né? E engraçado, porque ontem eu vi um pai com a filhinha que não estava sendo o melhor pai do mundo. Ele comia com um celular apoiado numa bolsa, assistindo alguma coisa em volume alto, a ponto de eu me incomodar. Ele estava comendo, a filha ao lado não comia e estava parada vendo ele olhando para a tela. E em algum momento eu pensei, tomara, foi o contrário, tomara que ela não esteja somente com ele. Porque ali ele não está sendo um pai bacana. Perfeito. Tomara que a mãe esteja ali pegando alguma coisa. Tomara que ele não seja um pai divorciado. Porque aí vamos falar o contrário. Uma vez divorciado, você assume a responsabilidade. Eu falo isso com alguma frequência, Caio. Quando você se torna um pai divorciado, você vive 100% do tempo. Eu aqui lanço um desafio aos pais que não são divorciados. Viva 100% dos seus filhos por alguns instantes, por alguns dias. Porque a família, quando com mãe e pai, tem uma rede de apoio imediata. A mãe tem uma rede de apoio, se o pai é um super pai, tem a rede de apoio do pai o tempo inteiro. E o pai, tendo uma super mãe, tem ali uma rede de apoio. E se nós pensarmos em dois gráficos ali, dificilmente você vê 100 e 0. Às vezes a divisão de tarefas é tão bem feita na família em que há pai e mãe, que você nunca lava roupa. E a divisão das tarefas, ela dá espaço também para a individualidade, porque, e acho que fica esse convite para quem ainda está casado, quem vive não é pai e mãe separado, né? Dividir, mas encontrar tempo para as individualidades. Isso. Porque uma das coisas também que eu me via pensando nos dias que eu não estava com eles era o que eu vou fazer agora? Agora você liga a televisão, aí você fala, mas já, eu posso fazer isso? Eu posso ter tempo para mim? Mas isso não acontece só no casamento. Mas assim, quando a gente está sozinho, a gente vive isso. Para que os casais encontrem um tempo individual também dentro do relacionamento, sabe?
para que isso não ocorra somente após divórcio, né? Então, que é o outro lado, hoje eu tenho, quando eu não estou com os meus filhos, eu tenho um tempo para mim que no casamento, na rotina, eu não tinha, porque talvez a gente não soube dividir, não soube equilibrar, enfim, mas também não é o tópico da conversa. Mas acho que fica esse convite aos pais que são casados de encontrarem tempo para os indivíduos também, né? E por falar em tempo, nosso tempo... Que coisa! Eu acho que a gente vai ter que continuar no próximo episódio esse assunto. A gente vai continuar no episódio 3 com esse assunto que tem muita coisa para falar ainda, né, Will? Nós falamos aqui, então, vamos retomar, falamos sobre rotina, falamos sobre o desafio o desafio do vazio, como contamos para os filhos, né? Como foi esse momento do divórcio, os preconceitos atrelados à figura do homem. Eu acho que também viram pautas legais para a gente, de repente, abrir caixinhas aí. Vamos abrir mais caixinhas. Para que mais pessoas possam conversar com a gente sobre isso. E a gente quer essa conexão com quem está ouvindo. A gente quer poder conversar também para gerar nossas pautas aqui. Veja, vocês devem ter percebido que a gente conversa aqui de uma forma... É como se a gente estivesse, gente, gravando uma conversa. Como várias das conversas que já tivemos, nem não foram gravadas. E agora a gente fica tentando retomar alguns assuntos. E tentando expor isso para vocês, para que a gente junto possa criar uma comunidade bacana e discutir sobre paternidade e sobre o Instituto do Melhor Pai do Mundo. E que venham novos episódios por aí, né, Caio? É isso. Então nos vemos no episódio 3 de O Melhor Pai do Mundo. Até breve, pessoal. Obrigado. Até, tchau. Tchau.